Olá pessoal, aqui é o Felipe Pereira. E aí pessoal, aqui é o Robson. Nós somos do canal Marcenaria de Alta Performance e no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo do minha primeira forma de trabalho, né? Meu processo de produção comparado com a forma que o Robson iniciou. Hoje eu trabalho na mesma forma que o Robson, mas vocês podem ver, eu estou todo empoeirado aqui, cabelo bagunçado, que eu voltei da obra e ainda não consegui me desgarrar totalmente, então às vezes eu fico meio envolvido no processo. Esse gosta de montar ainda, viu? Não parou não. Não consegui. Mas assim, hoje todo o nosso processo de fabricação ele é terceirizado. E a gente vai mostrar no vídeo de hoje um comparativo de uma pequena marcenaria, então, ou seja, a marcenaria que eu tinha, que era eu, meu pai e meu irmão, como eu já contei nos vídeos aqui, quem acompanha o canal sabe como é que era, para o processo do Robson, que hoje é um processo todo, as máquinas todas de última geração, tudo automatizado, então você acaba tendo um tempo muito maior para você focar nas vendas. É isso aí, eu vou trazer vocês aqui, onde a gente fez meio que um organograma aqui de como é que funcionam os processos e vocês vão entender perfeitamente o que nós estamos falando. Então pessoal, aqui nessa folha, o que a gente fez? A gente definiu essa primeira parte aqui como a parte da marcenaria e essa parte aqui como a parte de um modelo mais inovador de trabalho. Então a gente definiu os 5 processos, né? Processo número 1, 2, 3, 4, 5 da marcenaria e também de quem trabalha de uma maneira inovadora. Então o primeiro processo é o orçamento, e nessa parte de orçamento eu levava 2 horas, né, de 1 a 2 horas lá na casa do cliente, e fora isso tinha o tempo de deslocamento até chegar na casa do cliente, tempo e combustível em enxergar lá, fazer o orçamento e voltar para minha marcenaria. Depois eu fazia a parte do pré-projeto, que era o que? Eu levava de 1 a 2 dias para desenhar tudo ou para calcular todas as coisas e eu retornava na casa do cliente. Então só aqui eu já gastava de 1 a 2 dias entre fazer o orçamento e fazer o projeto. Depois dessa parte, que o cliente aprovasse o orçamento, a gente entrava para a parte do projeto final. Nesse projeto final, às vezes quando era algum projeto mais simples eu nem fazia. E por não fazer, eu acabei, por exemplo, tendo que refazer alguns móveis pelo cliente falar que não tinha entendido, que não estava na medida certa, ou que não era aquela cor. Então, ou seja, eu não tinha um projeto final, então eu tinha que gastar às vezes mais tempo e mais dinheiro para retrabalhar algumas coisas que não ficou tão clara. Depois dessa parte do projeto final, o cliente aprovava, eu tinha que fazer os orçamentos. Então eu fazia orçamentos em 3 madeireiras para ver qual tinha o melhor preço do MDF, qual tinha o melhor preço das ferragens, e aí a gente comprava todo o material, mandava entregar na marcenaria e aí eu fazia o plano de corte. E aí eu levava mais alguns dias para fazer o plano de corte. Então eu levava de 1 a 2 dias para fazer todo o plano de corte. E qual era o problema? Eu perdia tempo nas madeireiras. Às vezes eu tinha que ir lá fisicamente, né? E eu perdia horas nas marcenarias por pegar toda a listagem, às vezes esquecia de comprar alguma coisa, no orçamento esquecia de calcular alguma coisa, e às vezes no plano de corte que eu fazia, eu acabava errando alguma medida, porque você está fazendo um apartamento todo, às vezes você acaba passando alguma coisa batido. E aí depois desse plano de corte feito, a gente iniciava o processo de fabricação. E aí a gente gastava cerca de 30 dias úteis, ou seja, 1 mês e meio, para produzir todos os móveis de um apartamento de 50 metros quadrados, que é um apartamento pequeno. Então, depois que a gente produzia isso, a gente entrava na parte de transporte. Esse nosso transporte a gente levava uns 2 dias, que levava mais ou menos de 3 a 4 viagens. Por quê? Porque a gente já levava algumas coisas pré-montadas. Então a gente gastava mais tempo e mais combustível, sem falar que às vezes no transporte acabava arriscando alguma coisa ou apertar a madeira, na hora de você apertar a corda lá, acabava estragando alguma coisa. E aí tinha a 5ª etapa, que era a parte da montagem. Então, ou seja, por que 2 pessoas? Às vezes ficava só meu pai e meu irmão
e eu ia fazer um outro projeto, ou ficava nós três. Então assim, considerando 2 pessoas na obra, se você tem uma pequena marcenaria que é você e um ajudante, isso pode levar aí cerca de uns 4 dias por ambiente. Por que 4 dias? Tem ambiente que é mais rápido, por exemplo, um banheiro faz em um dia, junto com uma lavanderia faz os 2 ambientes em um dia. Só que em contrapartida, um dormitório com guarda-roupa, cabeceira, painel, fechamento, tamponamento pode levar aí 5, 6 dias, levar até às vezes uma semana inteira de trabalho para fazer toda a parte de montagem, regular a porta, amaciar, alinhar, leva mais tempo. Então, na média que eu gastava mais ou menos uns 20 dias úteis para montar um apartamento de 50 metros quadrados. E somando todas essas etapas, eu levava 54 dias úteis para finalizar um projeto. Desde o orçamento até o fim, eu levava 54 dias úteis. Lembrando que hoje eu não faço mais esse processo. Às vezes eu fico envolvido aqui na montagem, às vezes acabo ficando envolvido na parte da montagem, mas daqui para cá já foi tudo modificado. E qual era o grande problema? O grande problema era que esses 54 dias úteis me consumia 100% do tempo. Então eu só podia pegar no ano de 4 a 5 apartamentos por ano. Então eu era limitado a um faturamento de 100 mil reais por ano, porque eu não tinha mais tempo. Nem se eu trabalhasse aos domingos, eu não tinha mais tempo de conseguir atender mais clientes. Então esse processo aqui, que é o processo que muitas pequenas marcenarias fazem, é um processo que coloca um limite no faturamento dela. E ela trabalha demais, trabalha muito e não consegue sair do lugar. Então você fala, nossa, eu estou trabalhando tanto, não sei porque eu não tenho dinheiro. Você está trabalhando tanto porque está trabalhando de uma forma errada e você não tem dinheiro porque você não consegue produzir mais, não consegue entregar mais. Então por isso que você fica limitado a uma capacidade de produção. E agora o Robson ele vai estar explicando um pouco do processo dele, como ele trabalha, que é basicamente o que eu faço hoje. Então lembrando que eu fiquei nesse período aqui, eu fiquei de uns 3 anos mais ou menos. Esse é o 6º ano, eu levei de 2 a 3 anos nessa primeira etapa. Vamos lá, Robson, explicar um pouco aqui. Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar para a primeira etapa. Então, assim, nessa primeira etapa, trabalhando já de uma forma mais... Na verdade, a forma que a gente chama é a forma da alta performance, né, Felipe? Isso, da alta performance. Então, aqui a gente colocou de 1 a 2 dias. Por quê? Porque aqui eu já trabalho com o parceiro, que é o arquiteto, o profissional, que me trouxe o apartamento de 50 metros quadrados, me trouxe o consumidor final. Então eu já não preciso fazer um orçamento na casa do cliente. O arquiteto ele me manda as medidas, todos os desenhos, por um e-mail ou pelo WhatsApp, o que seja, qual o canal de comunicação. Então eu, sem ir no cliente, por conta dessa parceria, eu já economizo o tempo de ir até o cliente, combustível, um estresse no trânsito, e eu gasto os mesmos de 1 a 2 dias para executar o pré-projeto. Por quê? Nesse pré-projeto, onde eu já desenho num software, esse software já me calcula qual o valor do orçamento que eu tenho que passar para o cliente. Então eu não preciso nem ir na casa dele, simplesmente o arquiteto me mandando o projeto, eu já calculo e já passo para o arquiteto para ele negociar com o cliente. Na segunda etapa, que seria o projeto final, eu já perco um pouco de tempo, porque a gente tem que aparar todas as arestas que possam acontecer na entrega. Então aqui no projeto executivo eu coloco todas as medidas de todos os ambientes, todas as cores, as espessuras do MDF, tudo aquilo que foi acordado no orçamento inicial. Então o máximo de informação que você conseguir colocar no projeto executivo, isso vai te resguardar de muitas coisas que podem acontecer ao longo da montagem. Essa parte aqui é uma parte muito importante. E eu faço um documento onde eu peço para o cliente assinar, são 2 vias, uma fica com o cliente e uma fica comigo, todos os ambientes que foram ofertados aí no projeto. A terceira etapa é onde eu não preciso nem fazer nenhum orçamento com nenhuma madeireira,
não preciso ficar fazendo listagem de plano de corte ou de ferragens e nem comprar o material. Esse mesmo software que eu calculo, eu já clico num botão online, basta você ter internet, da tua casa mesmo você vai enviar para a fabricação, que é o processo que a gente utiliza hoje, e eles em 15 dias úteis, eles têm que me entregar e simplesmente eu vou retirar lá na expedição e já vai com um kit de ferragem, tudo pronto. A partir do momento que eu executei o projeto, eles já calculam quantos parafusos vão, se vai precisar de quantas dobradiças vão precisar, pistão a gás, quais são as corrediças, se ela é uma corrediça com amortecedor, se ela é uma corrediça telescópica e qual a profundidade também da gaveta, que isso vai impactar no tamanho da corrediça. Isso tudo a fábrica já separa para mim em 15 dias úteis. Nesses 15 dias úteis, eu não estou dentro de uma marcenaria e eu não preciso ficar cortando a chapa, preciso ficar medindo, filetando, furando, fazendo toda a parte de usinagem. Simplesmente a fábrica faz para mim, então eu estou com o meu tempo livre para fazer outras vendas. Aqui que é o ponto-chave. Porque daqui em diante eu posso mandar 1, 2, 3, 4, quantos apartamentos eu conseguir durante esse período, que no final vai me dar a mesma quantidade de dias, não importa quantos apartamentos eu mando, eles vão criar um lote. Claro que às vezes vai ficar pronto, num dia vai ficar pronto um apartamento, dali 2 dias vai ficar pronto outro, mas eu não preciso 15 dias por apartamento, isso vai virar uma sequência. A quarta etapa, que é a etapa do transporte, ficou o apartamento pronto, a fábrica vai me avisar que está pronto, nós vamos com um caminhão grande, dependendo do apartamento, do tamanho do apartamento, e já vai fazer toda a retirada da expedição. O material vai vir todo embalado, não é um material que vai já pré-montado, ele vai todo embalado, protegido com cantoneira, plástico bolha e o stretch, e, como eu falei, ele vai com o kit de ferragem. Então já vai tudo separado, o que cada ambiente vai precisar. Também esse kit de ferragem ele não vai num kit sozinho, num kit único, ele vai por ambiente. Então se eu mandei dormitório de fulano, banheiro de ciclano, então a fábrica também vai me separar um saquinho por ambiente, para na hora da gente chegar lá na casa do cliente a gente colocar cada coisa no seu ambiente e não misturar uma ferragem com a outra. Isso também é muito bacana. Tá bom? Então apenas uma viagem em que eu levo mais ou menos 5 horas para chegar até a fábrica, colocar todo o material no caminhão, pegar os kits de ferragens e conferir para ver se não está faltando nada e fazer a entrega no cliente. E o último passo, que é a montagem, em vez de fazer uma montagem de um apartamento de 50 metros quadrados, eu já peguei uma cobertura em Ubatuba, ela tinha 120 metros quadrados, onde ela foi feita inteira, 3 dormitórios, lavanderia, cozinha, sala e o terraço. E a gente montou, claro que não foi fácil, foi pauleira, mas a gente montou em 10 dias. Foi um montador e um ajudante, e eu fazendo o gerenciamento, ajudando no que precisava. Em 10 dias a gente montou toda essa cobertura. Num caso, num evento comum, porque lá como era uma cobertura e era em Ubatuba, os montadores acabaram dormindo lá, nessa ocasião, então eles trabalhavam das 7 da manhã até as 10 horas da noite, e era em dezembro, próximo do Natal. Então, quanto antes eles terminassem, para eles era melhor também, para eles poderem viajar e passar o final do ano. Mas vamos colocar numa época do ano comum, eu acredito que eles demorariam 15 dias úteis para poder montar, que daria mais ou menos umas 3 semanas. E eu faria somente o gerenciamento, eu não precisava estar lá montando, eu ia uma vez a cada semana ou 2 vezes por semana e passava só no final do dia para ver se tudo estava conforme o projeto. Somando todo esse ciclo, nós chegamos a uma conta de 32 dias úteis, conta 54 dias úteis dentro da marcenaria, e aqui eu tenho praticamente todo o tempo livre para executar outras vendas. Esses 32 dias úteis, nós estamos colocando apenas uma cobertura, mas aqui nesses 15 dias úteis que a fábrica está produzindo, eu posso estar fazendo outras vendas, que isso vai vir numa sequência. Então esses 32 dias, vindo numa sequência, isso aqui eu consigo depois reduzir muito o tempo total
de um projeto. Basta isso daqui virar um ciclo. Então a gente está fazendo, claro, do início um apartamento. Mas quando isso virar um ciclo, você vai ver que você vai conseguir fazer muito mais apartamentos. E os 100 mil reais que o Felipe conseguia por ano fazendo de 4 a 5 apartamentos, aqui o céu é o limite. Eu não tenho como te falar, mas você vai conseguir bater próximo de 1 milhão aí fazendo nesse ciclo aqui anual. Então, é essa dica que a gente queria dar para vocês, se caso vocês tenham uma pequena marcenaria, não estamos falando de uma marcenaria grande, onde já tem vários funcionários, tá bom? Uma pequena marcenaria, eu acredito que vale a pena vocês pensarem nesse tipo de fabricação, procurar uma fábrica que possa estar fazendo, onde vocês terão um tempo muito mais livre e terceiriza a montagem, terceiriza a fabricação, e vocês vão precisar somente linkar naquele vídeo que eu expliquei, que é a parte da parceria. Quanto mais parceria, mais projetos, e vocês vão ter um bom lucro, tá bom? Então, pessoal, esse material que a gente fez para vocês foi para explicar resumidamente em alguns minutos a forma como que uma marcenaria pequena trabalha e a forma como que nós denominamos como marcenaria de alta performance. Isso foi bem genérico e resumido, mas dentro do método da marcenaria de alta performance, que é o método que a gente trabalha, nós explicamos em detalhes aonde é a fábrica, como que funciona, quais são os processos, quais são os software, a maneira com que a gente trabalha detalhadamente. Essa maneira a gente explica dentro do nosso curso, que é o método da marcenaria de alta performance. Se você gostou desse material, dê um like, se inscreva no nosso canal, porque nosso objetivo aqui é passar conteúdo de mais alto valor, cada vez mais, para que você empreenda e tenha sucesso no ramo moveleiro. Um forte abraço. Se inscreva no nosso canal, compartilha aí, dá uma força para nós. E até a próxima, galerinha. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.